Shalom, amados. Em Lucas 16, a partir do versículo 19, Jesus conta uma parábola e ele cita um homem rico que desfrutava de todas as riquezas, se vestia de linho finíssimo e vivia os seus dias regalados e esplendidamente. Também havia um pobre, um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado aos céus pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Jesus cria uma história para nós ter entendimento do reino das trevas e do reino da luz. Daquele que vive para si próprio e esquece do pobre, porque esse homem desejava comer, ele vivia passando fome. Então Jesus criou essa história, essa parábola, e Jesus vai explicando e começou a dizer para Abraão, ele permitiu ele ter uma visão lá do Hades, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, mande Lázaro que molhe o dedo na água e refresca a minha língua, eu estou em tormento nesta chama. Observa que é uma figura do inferno. Tudo que se fala do inferno na Bíblia, e tão pouco valor se dá às pessoas que estão vivendo na fé, elas não valorizam o céu. Nós estamos vivendo um tempo de muitos homens e muitas mulheres que não valorizam a promessa do céu, não se comportam como que estão indo para o céu, não estão se comportando que chegou um tempo de adversidade tão grande que já está sobre a terra. Os dias se aproximam e nós temos que ter um posicionamento forte. E Jesus exorta com essa parábola. E então ele recebe uma palavra de Abraão, ele diz: filho, lembra-te que recebestes teus bens em vida, Lázaro somente mal, e agora Lázaro é consolado e tu atormentado. E então ele cita um abismo que há. Entre céu e inferno há um abismo. Toda pessoa que não confessou Jesus e não está obedecendo a palavra, ele ainda está nessa dimensão desse abismo. Só que esse abismo pode ser rompido antes de você morrer. Depois que você morreu, você não sai mais desse abismo. Ele diz: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de vós para cá pode-se passar. Jesus cria a parábola e dá uma resposta do pai da fé para esse homem que viveu a vida dele da maneira que ele sempre bem sonhou e quis. Ele diz: há um abismo, não tem solução mais. Nesse tempo que você está vivendo, que você foi para o inferno, não tem mais solução. Mas se você está no caminho do inferno e conhece a verdade, esse tempo é um tempo de voltar. E se você está vendo, se relacionando com pessoas que estão no caminho do inferno, exorte elas, avise elas. E ele diz: rogue que manda a casa do meu pai, eu tenho família, eu tenho irmãos, para que eles não venham a esse lugar de tormento. Observa que ele recebe uma resposta de alguém que estava no céu, que era o pai da fé, Abraão. Eles têm Moisés, eles têm os profetas, devem ouvir ele. E ele diz: não, Abraão, meu pai, se alguém dos mortos for lá, eles vão mudar de vida, eles vão se arrepender. E ele disse: se eles não ouvir a palavra pelos que estão vivos, eles não vão voltar para o caminho do Senhor, eles precisam ouvir. Se eles não acreditar,
Nem um morto indo lá não adianta. Às vezes, em quando nós vemos pessoas contar a história de gente que morreu e voltou, e você observou que essas histórias não mudam a vida de ninguém? Deus tem um caminho de mudança, é você se voltar para a palavra. A palavra muda, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra santifica, a palavra exorta, a palavra é vida, a palavra é luz. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quantas pessoas brincando nesse tempo, que o Senhor te desperte como um intercessor, como aquele que vai orar, vai determinar, vai declarar a palavra no reino do Espírito. Nós temos um desígnio aqui na terra, conduzir pessoas ao céu. Existem pessoas que têm uma função evangelística, existem pessoas que têm uma função de discipulado, outros uma função de exortar, de edificar, de trabalhar para que as pessoas não pereçam. E você é um designado por Deus para fazer parte dessa comissão. E nós estamos vivendo dias de grandes adversidades, então temos que ter os olhos abertos o tempo inteiro. Deus te abençoe, Deus te use nesse tempo, para que as pessoas que você conhece não vão viver esse abismo, ou pelo menos você vai ter falado para elas da verdade, de uma maneira que elas possam se arrepender.